Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, né? Versus a Bíblia. E aí a pergunta a ser feita é: o crente pode fazer constelação familiar? É correto o crente fazer? Ou ele vai desagradar a Deus? Ou vamos dizer assim, a constelação familiar está em acordo com a palavra de Deus? Ou a constelação familiar ela vai contra o que a palavra de Deus diz? Vamos saber, né? Primeiro eu quero ler aqui alguns versículos. Efésios no capítulo 4, que fala da unidade, versículo 13, diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Para que, chegando à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, se tornando um homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, né? O resultado, chegando dessa forma, para que não sejamos meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que eu li esse versículo aqui de Efésios, né? Porque o que nós vemos é que as pessoas hoje, elas são levadas, né? Elas são inconstantes e elas são levadas por vários ventos, né? De doutrinas que surgem, né? E em Timóteo ainda vai além, porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu ver se é capítulo 3, versículo 3 e 4. Deixa eu ver se é o capítulo 4. Isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, né, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Mas tu, nesse caso, né, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições para fazer a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é constelação familiar, né? Vamos ver a sua definição, o que é ensinado, né? E vamos ver um pouquinho da prática da constelação familiar. Depois vamos comparar com a Bíblia. Primeiro nós devemos entender que vamos para a história, né? Vamos abordar um pouco a história. O pai, poderíamos dizer assim, da constelação familiar é um cara conhecido como Bert Helling, né? Era um alemão, nasceu em 1925, né? E morreu em 2019 com 93 anos, né? Ele era um filósofo, um teólogo, né? E inclusive participou da guerra, né? E ele, depois da guerra, ele vai para uma ordem religiosa, né? E ele é guiado a essa ordem a partir do seu sistema familiar, né? Ele é impulsionado ali por entender a sua herança familiar, então ele vai. E aí ele se torna um missionário, né? Onde ele vai ser missionário durante 16 anos. Ele vai ser missionário na África, né? E ali ele passa a praticar as práticas, a prática religiosa ali em grupo, né? É da onde ele vai desenvolver a ideia de constelação familiar, né? E aí depois ele vai fazer psicanálise, né? Inclusive, tanto você pode fazer um curso de constelação, entrando aqui em quem pode
fazer a constelação familiar, né? Uma pessoa que faz um curso de psicanálise, né? Inclusive um curso que pode durar pouco tempo, né? Um curso curto, né? Ou a pessoa que faz o curso específico somente para constelação familiar, né? E aí o que acontece? Ele vai fazer um curso de psicanálise, né? Ele casa, né? E ele desenvolve poderíamos dizer que ele cria, né, a constelação familiar. Ele diz que é um trabalho filosófico, né? No entanto, é um trabalho terapêutico, né? Então, não é terapia, no entanto, é um trabalho terapêutico, né? Segundo Bert Helling, né? E aí, como nós poderíamos definir a constelação familiar, né? A constelação familiar é tipo assim, uma coisa que aconteceu em outra geração, mas que passa a influenciar o presente, no caso o presente da pessoa que vai ser consternado, né? Ou poderíamos dizer assim, que é o movimento da alma, né? E que a constelação familiar ela restaura a harmonia da ordem do amor. Então é assim que nós poderíamos, a forma mais simples que nós poderíamos definir a constelação familiar. E aí você que pratica a constelação familiar precisa entender o seguinte, né? Primeiro que não é comprovada cientificamente, não é algo científico, né? É uma pseudoterapia, poderíamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você vai achar que a pessoa que está fazendo a constelação familiar é um psicólogo. Pode ser, mas não necessariamente. Uma pessoa comum ela pode fazer um curso de constelação familiar e aí abrir janelas dentro da tua vida, porque quando você mexe com a psique, com a alma do ser humano, é algo muito, muito perigoso, né? Você pode desencadear em você traumas, né? Ou trazer traumas do qual esse constelador ele não vai saber lidar, ou muitas vezes se ele não for um psicólogo, poderíamos dizer assim, ele não vai saber conduzir essa situação emocional na sua vida e pode desencadear um problema absurdo na sua vida, entendeu? Então não é algo assim, é algo que você deve se preocupar, né? Aí você pode dizer assim, não, mas quem são as pessoas, né, que buscam, que procuram fazer a constelação familiar, né? Normalmente são pessoas que têm essas pessoas elas buscam trazer resposta, né, a situações que estão passando momentânea, né? Mas o que essas pessoas procuram? Procuram resposta rápida, né? Soluções rápidas, né? Em momentos de adversidade, muitas vezes a pessoa não tem tempo de fazer uma terapia, por exemplo, porque ela está com câncer, vai morrer, ela quer saber o que desencadeou isso, então ela vai fazer ali uma constelação familiar para estar sabendo ali onde foi, qual é o problema e talvez buscar a solução desse problema, né? E é que eu trouxe uma prática, né? Existem várias formas de constelação familiar, né? E eu trouxe aqui uma das práticas, né? Através da ideia de árvore genealógica. Por quê? Vamos entender. A constelação familiar, ela busca o problema da sua situação, da sua vida, no passado, nos seus antepassados. Então, é como se você herdasse, né? Você tivesse herdado ali as condutas do seu antepassado, e ele desarmonizou o campo energético familiar. E esse campo precisa ser reconstruído, precisa ser resolvido para que isso seja resolvido. Então, existem várias formas, né? Então, uma das formas precisa ter o constelador, né? A pessoa que vai fazer o processo, o intermediador, e aí representantes, né? Pode ser tanto pessoas da família, onde vai ser nomeado ali, depois a pessoa vai nomear essas pessoas, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o avô, né? Ou pode ser feito através de bonecos, vai ter a pessoa, o constelador e esses bonecos do qual a pessoa vai fazer as nomeações, né? E aí você, na constelação, você leva um problema específico, né? Tem que ser um problema de cada vez.
Então você leva lá esse problema e ali naquele momento o constelador abre o campo da alma, né? E ali existe também, para estar trazendo a resolução desses problemas, existem palavras, né? Palavras que serão ditas, por exemplo, palavras de ordem, né? Para que essas palavras mudem o campo que tá em desarmonia, né? E aí o que acontece? Através dessas palavras, as coisas, a ideia é trazer as coisas de volta ao seu devido lugar, né? Ou poderíamos assim, reharmonizar o campo familiar existencial dentro da família, né? E muitas vezes isso é feito através de reversão, né? Que é, por exemplo, alguém que cometeu um ato, uma violência, por exemplo, sexual contra ou um pai ou um tio, contra a pessoa, o sobrinho. E aí vamos dizer que para que resolva isso é preciso que haja uma reversão, uma aceitação daquilo ali. E aí através de dito de palavras, não, eu aceito essa situação, que é uma formação forçada de levar a pessoa a perdoar, né? Através de palavras de perdão, ou uma pessoa que já morreu, um avô, seja quem for, na ideia da reversão, de aceitar, né, o que se foi feito ali para a sua vida, e depois você conseguir seguir em frente, poderíamos dizer assim, né? E no outro objetivo é trazer respostas às situações adversas, né? E aí o que acontece? O princípio é que você herda esquemas passados, né? Que é o que está desarmonizando a sua vida, a sua existência, né? Esses campos magnéticos, energético familiar, né? Que tem trazido influência para o presente. E aí, vamos lá, né? Qual é esse princípio aqui? Qual é o princípio da constelação familiar? Qual é esse princípio, inclusive, que os próprios judeus, eles também tiveram essa ideia aí, com outro nome, mas também eles praticaram essa ideia de responder à situação atual a partir dos antepassados. A palavra que é usada para isso aí, dentro do campo teológico, é maldição hereditária. A ideia da constelação nada mais é, com a nova roupagem, do que maldição hereditária. Então o crente vai lá para tentar resolver o que os antepassados dele, o que desarmonizou o campo energético através dos seus antepassados, ele vai trazer para resolver aqui no presente, porque ele herdou ali o que o seu antepassado, o que foi produzido no passado através dos seus antepassados, tanto genético, né? E aí genético é uma forma correta, nós herdamos a genética dos nossos antepassados, sim, mas o que os nossos antepassados fez, nós não pagamos, não respondemos por ele, e a nossa situação atual, aí é onde vem, né? Então como nós podemos então, de acordo com a Bíblia, responder às adversidades as adversidades existenciais que o ser humano tem, o mal da humanidade, o mal que acontece dentro das famílias, ou seja onde for. Como eu respondo isso a partir da minha própria vida, né? É o seguinte, né? O problema do ser humano se chama o pecado. O problema do ser humano se chama o pecado. E aí o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus criou tudo perfeito, né? Deus criou o homem para que o homem crescesse, se multiplicasse, povoasse a terra. Mas em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que aparece em cena a serpente, e ali o que acontece? É dada a opção ao homem, por Deus, de que o homem podia comer da árvore da vida. No entanto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque se ele comesse, ele ia morrer. Ali há um discurso entre Eva e
a serpente, e a serpente convence Eva de que ela não morreria, mas ela eu vou abrir o texto aqui, porque aí fica bem interessante nós entendermos. Gênesis, se você tem uma Bíblia, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, né? O texto vai dizer assim, que a serpente era um animal que era mais astuto, né? De todos os animais do campo que Deus tinha feito, né? E ela chega para a mulher e ela vai dizer assim à mulher: Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim. E aí a mulher vai responder, né? Não, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não, Deus disse que nós não devemos comer, porque nele, não, que a gente não deveria comer dele, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Só que Deus não disse que não podia tocar, mas que ele não podia comer, eles não podiam comer do fruto. E aí a serpente vai dizer assim, a serpente disse, né? Não, você não vai morrer não. Ao contrário, Deus sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, vocês vão saber do bem e do mal. E aí a mulher, ela vê que a árvore era boa, né, para se comer, era agradável aos olhos, né, desejável a dar entendimento, e aí tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu, né. E aí os olhos deles foram abertos e conheceram, enxergaram que estava nu, a ponto de cozer e folhas de figueira para fazer aventais para eles, né? E aí Deus vai questionar e eles vão receber a punição porque transgrediram a lei de Deus. Daí para frente o que você vai ver é a depravação da humanidade, eles vão ser expulsos do Jardim do Éden, e a depravação da humanidade a ponto de, no capítulo 4, o irmão já matar o outro irmão, e daí sucessivamente, capítulo 6, a maldade está espalhada pelo mundo. Então, o pecado, ele se espalhou a partir de Adão e Eva. E aí nós herdamos sim o pecado federal, né, de Adão e Eva. A ponto de em Romanos no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro no versículo 23, né? Ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em Adão todo mundo pecou e automaticamente estavam destituídos da glória de Deus, trazendo os males, inclusive a morte, as enfermidades e a desarmonia que ele vai trabalhar em Romanos capítulo 8, a desarmonia entre a natureza, a desarmonia entre pessoas para pessoas, né? Então o ser humano herda essa condição degenerativa existencialmente falando, e essas desavenças que existem em todo o seu campo social, poderíamos dizer assim, né? E essa ideia de maldição hereditária, que inclusive ele era um religioso, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. O Betty Elling, ele era um religioso, né? Que inclusive ele foi missionário lá na África por 16 anos. Ele era alguém religioso e ele conhecia as escrituras. Então ele parte desse princípio, né? É sempre assim, nada é por acaso, nada sai ali, a pessoa teve uma compreensão. Não, pega o que está ali já escrito e modifica. E essa ideia vem exatamente de Êxodo capítulo 20, né? E o versículo 5. Quando ele um dos mandamentos para não adorar a imagem, né? E aí na explicação ele vai dizer, né, no versículo 5 de Êxodo capítulo 20: não te curvarás diante delas, no caso das imagens, né? Nem você não deve cultuá-las, né, diante delas, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, né? Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me rejeitam. Então observe, né? Que Deus puniria gerações anteriores daqueles, mas ele deixa aqui a condição, daqueles que me rejeitam. Por quê? Porque a gente vai ver que, por exemplo, existem reis que eram alguém altamente mau, mas que o filho já foi bom. Por quê? Porque não rejeitou o Senhor. Então o que nós herdamos do nosso passado? Nós herdamos a nossa existência, a nossa conduta pecaminosa. No entanto, cada um responde por si. É exatamente isso que Deus fala
em Ezequiel, no capítulo 14, ele vai abordar exatamente isso, que ninguém responde pelo outro, mas que cada um vai responder exatamente por si. Ele vai tratar isso, porque era versículo, capítulo 18, na verdade, não é 14 não, Ezequiel 18. Aqui nesse texto, do versículo 1 até o versículo 23, até o versículo 32, ele vai trabalhar exatamente isso, porque existia essa compreensão da herança da maldição hereditária dos antepassados. E qual era? Deus diz assim: vocês querem dizer, quando vocês dizem o provérbio, os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos que ficaram embolotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nunca mais se citará esse provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto o pai como a do filho, e aquele que pecar é esse que morre. Então não existe herança hereditária de trazer maldições sobre a vida das pessoas. O que existe nós herdamos o pecado de Adão, sim. No entanto, uma coisa que é preciso entender, que quem está em Cristo, daí o cristão ir lá fazer para descobrir o que foi que os antepassados, quais as palavras mágicas. Olha só, existe toda uma ritualística mística, as palavras que tem que ser dito, né? Vamos dizer, alguém que violentou uma criança e aquela criança hoje adulta entende que não consegue lidar, aí ao invés de fazer terapia para tentar compreender tudo aquilo ali, mas ao mesmo tempo ter a consciência que aquilo foi errado, não, aí vai lá e dizer palavras: eu te perdoo, meu pai, eu não sei o que, eu entendo que aquilo ali, não, tá errado, é errado, nada a ver com isso aí, entendeu? E é isso que a constelação familiar prega, que vai contra as escrituras. O texto diz: aquele que peca é aquele que morre. E aí você que é crente, né, pior ainda, vai lá para fazer constelação familiar, para tentar resolver ali com seus antepassados, para mudar a sua, vamos dizer assim, a sua sorte, a sua situação. Só que você aceitou Jesus, né? E em Romanos, no capítulo 8, vai dizer exatamente isso, né? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, né? Ao contrário, não existe, foi rompida toda e qualquer condenação que existia sobre a sua vida como cristão. Existia alguma coisa, alguma condenação que você herdou, no caso o pecado federal? Sim, mas foi rompido a partir do momento que você aceitou Jesus. E é exatamente isso que no capítulo 5 de Romanos ainda o apóstolo Paulo explica. Ele vai abordar exatamente isso. Ele diz assim: portanto, justificado pela fé, né? Não, mais à frente, versículo 12. Romanos 5:12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, né? No caso Adão, e pelo pecado a morte. Herdamos a morte por causa do pecado de Adão. Assim também a morte passou a todos os homens. Herdamos a morte toda a humanidade. E todos pecaram. Todo mundo traz a condenação sobre si. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque pela transgressão de muitos, porque pela transgressão de no caso Adão, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um homem, Jesus, né, transbordou para muitos, né? Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão, no caso a transgressão de Adão, para a condenação, todo mundo estava na condição de condenado, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação, porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que receberam da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muitos mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo.
Portanto, assim como pela transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. Então todo mundo foi condenado em Adão, mas através de Jesus todo mundo foi justificado para a vida. Para a vida. Então, quando ele diz lá em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aí você é cristão e você vai buscar nessas formas, como eu disse lá do texto de Efésios, ventos de doutrinas, né? A solução para o seu problema. Mas a solução para o seu problema você já encontrou quando aceitou a Jesus como seu Salvador. Não existe mais condenação sobre você. Aquele que peca é aquele que morre. Você não herdou nada dos seus antepassados, com exceção da sua genética. Ah, então por que eu estou passando por isso? Aí você tem que analisar a sua vida. Por que é que você está passando por isso? Por que é que você está passando por problemas familiares dentro do seu casamento? Por que é? Aí você tem que analisar. Será que eu tenho tido uma conduta cristã? Será que eu tenho tratado o meu cônjuge, o meu esposo ou a minha esposa da maneira que é para ser tratado? Será que eu tenho tratado meus filhos como eu criei meus filhos para que eles estivessem nessa situação hoje? Essa enfermidade, por que eu estou com essa enfermidade? Primeiro, o corpo, mesmo depois da graça de aceitar Jesus como Salvador, esse corpo aqui ele é corruptível. A tendência a ele é deteriorar, seja crente ou não. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, é fato, né? Agora a nossa eternidade é diferente, porque a nossa eternidade é com Deus, seio de Abraão. Eternidade sem Deus, condenação eterna. Então, nós vamos morrer, nós vamos passar por dificuldade. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflição, tenham bom ânimo. Então nós vamos passar por angústia, nós vamos passar por um momento de tristezas, mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é soberano e que Ele está vendo todas as nossas situações. E além do mais, o que você está passando tem um intuito, né? Se não foi gerado por você, que é o intuito de glorificar o nome do Senhor, né? E contribuir para o seu bem. Contribuir para o seu bem. Quando nós olhamos para Lázaro lá, amigo de Jesus, morreu, né? Mas a morte dele era o quê? Para a glória de Deus. Né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa forma de consulta através de um constelador ali, para ele encontrar, fazendo uma análise da sua vida, encontrar ali a solução para os seus problemas e onde é que está o problema dentro através dos seus antepassados, maldição hereditária que você está herdando, está pagando por alguma coisa que você não fez. Isso aí é doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Filosofias humanas, né? Ventos de ensinamento, né? Era tanto que o Bert Hellinger, ele era um filósofo, né? Ele era um filósofo, né? Como também era um teólogo, mas foi levado por vento de doutrina e montou essa ideia. A ciência, a psicologia, a psiquiatria, isso que não é comprovado cientificamente. E nós vemos por todo o seu corpo uma ideia religiosa, porque propõe a solução para o seu problema, propõe trazer uma cosmovisão para a sua vida que vai levar você para um futuro feliz. E a única felicidade que o homem encontra é Jesus. O que me deixa triste é que hoje, diante dessa sociedade, nós vivemos a sociedade mais analfabeta biblicamente que eu pelo menos que eu estou presenciando, né? É uma sociedade analfabeta, ela não lê a Bíblia, né? Porque quando uma pessoa que não conhece Jesus vai fazer isso, tudo bem, porque ela não tem esperança, né? Mas o crente que tem esperança, né? Tem esperança. E aqui, inclusive, em Romanos, deixa eu só ver se é em Romanos mesmo. É interessante porque eu fico assim. Eu vi hoje, assisti esse vídeo sobre constelação e eu fiquei pensando, digo, meu amigo, né? Como é que pode, né?
o cristão ser levado a isso. Mas é levado, porque é analfabeto. Aqui Romanos no capítulo 5 diz assim: portanto, justificado pela fé, o meio é a fé, né? A fé é um dom de Deus. Nós temos a paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, temos acesso a Deus através da graça, a morte de Cristo, termos sido justificados, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, a nossa esperança, né? A glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades que nós passamos. Nós temos que nos gloriarmos disso, porque nós sabemos que essa tribulação vai produzir a perseverança, a aprovação, e a aprovação a esperança. A esperança não causa decepção, né? Visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos a esperança. A nossa esperança foi nos concedida por tão grande amor de Deus, enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos justificarmos. Então, meu irmão, minha irmã, você que é crente, né? Você que está vendo esse vídeo aí, ou você que não é crente também, mas olha, existe uma esperança para a sua vida. A causa dos seus problemas pode ter sido gerados por você mesmo, ou podem serem consequências, né, da nossa natureza pecaminosa, né, herdada de Adão. No entanto, Jesus Cristo quer romper toda e qualquer condenação que possa existir sobre a sua vida. E você só pode herdar essas situações adversas na sua vida se você permanecer na prática dos seus antepassados. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, nada disso se aplica à sua vida. Então, não deposite esperança em seres humanos que estão buscando ali formas de trazer soluções para a sua vida, temporais, que não são soluções que vão ser duradouras, mas a sua esperança deve estar em Jesus Cristo. Ele deve ser a sua esperança. Então, se você é cristão, está fazendo constelação familiar, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para a sua vida e que as Escrituras ela não tem as respostas para tudo o que você precisa saber. Tudo que você precisa saber, você não, aqui não tem a resposta. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, é a nossa regra de fé e prática. Lâmpada para os meus pés é a palavra ela clareia, é a lâmpada para que eu ande, é como se fosse o sol durante o dia, vai ali iluminando para mim andar, e é a luz que ilumina o meu caminho, é a palavra, e não esse tipo de adivinhação, meu irmão. Então, eu queria somente que você soubesse disso, né? Eu fiquei assim, eu vi esse vídeo e me despertou a curiosidade, porque tem muitos cristãos fazendo, inclusive hoje me encontrei com uma pessoa que faz isso e é cristã, mas eu orientei ela não sabia. Mas aí hoje você está sabendo. Constelação familiar é a ideia de maldição hereditária herdada. E não existe maldição hereditária para crente, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se tu não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo também com outras pessoas. Dá o teu joinha aí para motivar, para a gente ver que os conteúdos estão sendo relevantes para a sua vida. Que Deus os abençoe.